Vamos lá, pessoal, mais um episódio do Primeira Voz, podcast da Voxu Cuiabá, a maior escola de oratória da América Latina. E hoje é um dia muito especial, porque não sei se todos sabem, mas além de franqueado da unidade da Vox em Cuiabá, eu sou engenheiro eletricista. E estou recebendo um colega de profissão aqui, o Robson. Muito obrigado, Robson, pela presença. Obrigado, Lucas. E nosso objetivo aqui hoje é trocar um pouco de informação sobre a engenharia elétrica no estado e também apresentar o Robson como candidato à chapa da Associação dos Engenheiros Eletricistas de Mato Grosso. Então, tá surgindo uma eleição que vai acontecer no próximo ano, né? Para a vigência do próximo ano. O Robson vai poder explicar um pouco melhor. E a ideia é que a gente apresente o Robson para todos vocês, mas principalmente que a gente consiga também entender qual que é a função de uma associação, de uma categoria como a categoria de engenharia elétrica, qual a função de uma associação, né? E o que essa chapa nova está vindo para agregar. Eu tenho o prazer de anunciar também que estou fazendo parte dessa diretoria, como diretor financeiro dessa chapa. Então vai ser uma oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre como é que funciona uma associação e depois também para a gente conhecer um pouquinho da história do Robson, que é bem interessante. Vamos lá? E aí, Robson, tudo bem? Tudo tá jóia, tranquilo? Tudo certo. Então tá bom. Robson, conta um pouquinho aí para o pessoal como é que foi sua trajetória, onde você fez o curso de engenharia elétrica, você é de Cuiabá, cuiabano. Certo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui no podcast. A minha trajetória eu sou daqui de Cuiabá mesmo. Eu já transitei em área urbana, rural, né? Eu já trabalhei já desde do terceiro semestre da engenharia, eu já fiz estágio. Meu estágio foi na construção da Arena Pantanal. Legal. Eu pude aprender bastante coisa. Uhum. E até foi numa transição, porque eu comecei minha trajetória na engenharia, porque tinha algumas tendências a fazer civil da minha parte. E aí a engenharia elétrica me encantou, justamente que eu estava conversando com você antes, né? Sobre os desafios que eu gosto de me colocar, né? De colocar em situações, de me provocar como pessoa para poder, né, extrair o máximo possível. Então isso, desde que eu me entenda por gente, eu já faço. Então já tá falando que engenharia elétrica é mais difícil que civil, viu, gente? E realmente, eu posso dizer com propriedade porque eu fiz engenharia elétrica e depois fiz civil. Então eu tô fazendo uma brincadeira aqui, ambas engenharias são importantes e têm seus níveis de dificuldade, mas eu compreendo muito. A barreira de entrada na engenharia elétrica parece que ela é maior, né? Sim, com certeza tem um desafio maior, né? E até em tudo, em relação ao mercado de trabalho, em todas as áreas, né, da engenharia elétrica, ela se torna mais desafiadora, com certeza. Então esse é um dos requisitos, né, que a gente vem trabalhando para justamente dar essa liberdade, né, para os profissionais poderem ter mais mercado, né, ter mais referência aí como profissional e se destacar, né? Porque eu acho que não é só você ter a parte teórica, mas também você ter esses relacionamentos, ter mais acesso, né, ao mercado, para daí conseguir extrair o que você aprendeu na faculdade para o mercado de trabalho. Interessante. Então você fez universidade aonde? Eu fiz na Unic. Na Unic, legal, isso. Tá. Aí lá no terceiro semestre já começou a estudar... Já comecei a estagiar. Já começou a estagiar, sim, na Arena Pantanal lá. Fiquei lá 1 ano, aí já... Na parte elétrica. Na parte elétrica. Eu era o único estagiário de engenharia elétrica lá na Arena Pantanal. Legal. Então, assim, até pelo desafio, enquanto tinham, sei lá, 10, 12 estagiários de civil, eu era lá isolado da engenharia elétrica, da construtora. E isso foi em... 2013. 2013. Legal. Aí eu saí em 2014. 2014 teve a Copa do Mundo, né? Saí da Arena. E eu transitei, fui pra Energisa. Foi na transição do grupo Rede, né, para Energisa, comecei como estagiário. Estagiou também. Trabalhei também como terceirizado, então ali fiquei um pouco mais de 4 anos na Energisa. E logo depois, 2018, eu saí ali da área, né, de CLT. Em 2018 já formado? Já formado, sim. Formei em 2017, em janeiro. E aí eu fiquei na Energisa ainda por mais 1 ano.
E logo no começo de 2018 eu já ingressei na área autônomo, né? Como profissional autônomo. E aí desenvolvendo projetos. E aí comecei em casa. Em 2018 eu já estava começando em casa. Fiz algumas parcerias. E pessoa física ainda, não tinha uma empresa. Sim, exatamente. Nem MEI ainda, que o pessoal faz muito. Mas no começo, sim, foi bem desafiador. Então eu ainda tinha bastante bagagem, né? Por conta de todo o histórico, né? Que isso é muito importante para quem é estudante e tá ali no curso de engenharia. E eu fui um dos poucos ali que teve essa visão, né, da minha turma. Ou tinham muitas pessoas que já trabalhavam na área, mas muitos acabavam priorizando mais a faculdade e não, assim, claro, tem que priorizar, tem a parte teórica, é muito importante, só que se você não tiver uma vivência na parte técnica, na parte prática, você fica para trás no mercado de trabalho. E aí eu já tinha visto isso aí desde o primeiro momento, ou seja, no primeiro semestre eu já estava buscando estágio. Tinha um professor meu, Antônio Cebalho, lembro até hoje, ele sempre quando ia na sala, né, ele mostrava os projetos, né, e aí eu pensava assim, eu vou pedir um estágio para esse professor. Então assim, na primeira semana de faculdade eu já tinha essa visão. Inclusive, foi ele um dos motivos que eu consegui, porque no primeiro momento eu ia fazer civil, né? E aí, como não tinha lá, passei no vestibular, porém não tinha vaga, e aí eu acabei ingressando na engenharia, porque todas as engenharias ali nos 2 primeiros anos é a mesma base? A mesma base. E aí, mas na primeira semana eu já decidi que ia fazer elétrica. Interessante. Então, e esse foi um dos motivos também. Ah, legal. Então, assim, o que eu estou entendendo é que você visualiza que, além da parte teórica, a vivência prática é muito importante, né? Isso. Então, você reconhece que o estágio é essencial ali para a formação do profissional, né? Eu trago essa bagagem para minha empresa. Justamente eu tenho, né, já tive alunos de várias faculdades lá. E sempre na mesma premissa ali de buscar, né, de mostrar para eles que é importante ter esse acompanhamento teórico, mas sem a prática ali, sem ter essa vivência, né, do mercado de trabalho, você não se destaca tanto quanto um aluno somente. Legal. Não, eu corroboro muito com isso, sabe? A minha história é muito parecida também. Eu comecei estagiando no segundo semestre na televisão Centro-América, no departamento de engenharia. E trabalhei lá por 7 anos, né? Até abrir a Sonar Engenharia, que é a minha empresa atual. Então eu concordo totalmente com isso, mas eu vou trazer um elemento que eu acho que compensa muito, e isso eu fui aprender agora, né? Se eu tivesse aprendido isso antes, eu acho que eu teria ainda evoluído ainda mais rápido, vamos dizer assim, né? E eu queria ter tido essa oportunidade de, enquanto estudante, alguém ter falado, né? É sempre assim, a gente se arrepende, inclusive se for nessa ideia... né? Às vezes alguém falou e eu simplesmente ignorei. Mas se a gente quer voltar 10 anos atrás, eu faria diferente. Se eu voltasse 10 anos atrás, eu comprava em Bitcoin, uma quantidade significativa, pronto. Então não é assim, né? O que eu trago de elemento assim é que a capacitação técnica no geral, inclusive a prática, ela é extremamente importante, né? Mas o que vai te manter constante é a sua capacidade comportamental. Então, são coisas diferentes. Eu treinei muito a parte técnica, fiz 2 engenharias, fiz pós-graduação na área técnica. Eu foquei muito a minha vida em estudar a técnica e vivenciar a técnica e lidar com técnica. Mas depois eu observei que a habilidade comportamental de se comunicar bem, de se relacionar com pessoas, de você saber escrever um e-mail de uma maneira cordial, de você saber o processo comercial de vendas. Então, as suas habilidades comportamentais também têm muita importância. E aí eu costumo dizer o seguinte, você é contratado pela sua capacidade técnica, mas é demitido pela falta de habilidade comportamental. Então, muita gente, às vezes, é excelente tecnicamente, mas falta treinar a habilidade comportamental. E aí, por isso que eu trouxe a Vox, sabe, no caminho, para complementar. Porque não adiantava a gente ter uma equipe técnica essencial e importante, entregando solução técnica, e não ter nada em Cuiabá que entregasse capacidade comportamental, que entregasse habilidades de se comunicar bem. Então, tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, sabe? De que é importante a teoria, mais importante ainda, eu digo, a prática,
Mas associar essa prática a habilidades comportamentais, eu acho que seria Comunicação. essencial. Comunicação, vendas, são matérias que deveria ter na faculdade, né? Então, por exemplo, qual que é uma dificuldade que o engenheiro tem hoje, que eu vejo empreendedor? Veja se você concorda comigo. Precificação. Isso aí foi um desafio. É muito difícil, né? Exatamente. Você saber quanto cobrar de um projeto. E não interfere na quantidade de tempo que você é um profissional da área. Isso independe desse tipo. Porque vai muito de mercado, vai muito de economia. Sim. E então tem várias influências que não é só interna. Não tem um preço fixo, assim. Por mais que, inclusive, a gente desenvolveu, né, uma tabela de honorários que estava bastante defasada na área da elétrica. Depois eu falo mais sobre isso, mas justamente assim, para dar uma base, principalmente para quem saiu da faculdade, não tem uma base de preço. Porém, se você for aplicar isso no mercado de trabalho sem uma referência técnica ali, onde você comprove que você consegue fazer aquele projeto naquele determinado valor que foi precificado, não adianta nada. Então, isso está sendo também um desafio, não só na implementação dessa tabela, mas também com a parte dos profissionais mesmo, que se esbarram, né, nessa... E tem uma dificuldade de até interpretar e ler essa tabela, né? Eu imagino. Mas aí a origem disso, na minha opinião, tá? Acontece lá na ausência lá dos cursos de comportamento, né? Então, acho que lá na escola deveria ter aula de vendas, de comunicação, de finanças. Então, essa ausência de habilidade comportamental que a gente nunca desenvolveu, ninguém ensina na faculdade de precificação de uma maneira objetiva. Às vezes lá você vai aprender a fazer um orçamento público, alguma coisa muito específica na área de orçamentação, mas a precificação do seu serviço em si... E pelo menos eu desconheço universidade que entregue isso, sabe? E isso é muito importante para a gente poder empreender. Então, é uma cadeia, né? A cadeia de coisas que precisam existir para que a gente tenha um sucesso lá, né? Então, essa habilidade comportamental ali de finanças, de vendas... Comunicação, eu acho que é essencial para o profissional. Sim. Mas legal, tá. Então, me conta mais um pouquinho. Aí você saiu da Energisa, começou a empreender, né? Isso. E aí, como autônomo em casa ainda, com aquelas dificuldades normais. Total, da casa dos pais. Não, morando sozinho. Morando sozinho já. A faculdade inteira morando sozinho desde então. Os seus pais não são daqui de Cuiabá? Não, eles são de Cuiabá, só que minha mãe mora em Santo Antônio. Leverger, separada, né? E desde então, com meus 18 anos já na faculdade, ali já estava morando sozinho, independente. Provendo exatamente as minhas despesas e tudo mais. Que legal. Então, e aí você, morando sozinho, autônomo, trabalhando para os escritórios diversos de arquitetura, para parcerias, para outros escritórios de engenharia. Sim. E aí, vem muito isso de referência em cima do que a gente... Teve esse histórico com a concessionária de energia. Histórico também, hoje eu tenho sócio que veio desde a época da Arena Pantanal. Então, assim, estagiando hoje já tenho, né, esse elo, né, que vem do mercado de trabalho. O relacionamento, né, que você vai desenvolvendo durante o período até da faculdade. E aí, por isso que, novamente, o estágio, eu acho que linka, né, porque você começa a desenvolver seu relacionamento ali, seu networking, que hoje está na moda a palavra, né? Sim. Hoje se compra network, né? Sim. Tem os grupos, vários grupos aí que você paga para participar, que o estagiário consegue isso de graça, né? Sim. Às vezes recebendo a bolsa, que é realmente já estagiando e participando de um ecossistema ali, de alguma empresa. Muito legal. E aí, a virada foi de você autônomo para... Você realmente abriu uma empresa? Aconteceu como? 2020 eu tive uma outra empresa, né, com uma outra sociedade, e foi no começo da pandemia. Então, assim, foi um outro desafio total. E aí essa foi na área de solar? Na área de solar, principalmente na área de solar. 2020 foi aquele ano do boom do solar ali, né? Um pouco antes, né? Eu acho. 2019 ele já começou um aquecimento na solar. Um aquecimento ali que assim, para o pessoal se situar, quem não é da área, né? A energia solar, ela sofreu um morro, vamos dizer assim, né?
Então ela começou lá em 2019, viabilizando os projetos de energia solar dentro de residências, né? Através da ligação on-grid, que é você conectar o sistema na rede, e praticamente sem imposto, sem taxa, o que você gerava, você compensava, né? E isso foi difundindo ao longo dos anos. Isso. 2019... até 2022, que ainda teve 22, a mudança da lei. Isso, até 2022... E aí teve um boom no mercado, né? Várias empresas no mercado de solar. A engenharia elétrica se tornou mais evidente também, né? Porque aí as pessoas entenderam que existe a figura do engenheiro eletricista. Não era só no apagão, né? Também exatamente. E que precisava, né, de um engenheiro para ser responsável por aqueles projetos, muitas vezes residenciais, empresas que assinavam ali. Engenheiros e técnicos, né? Diversos que possuem atribuição para isso. Então, em 2020, você resolveu abrir e empreender, CNPJ, e abriu a sociedade. Isso. E isso durou até 2022. Até 2022. Meados de 2022. E aí eu montei a Solvaz Engenharia, que hoje é minha empresa de consultoria e projetos. Hoje a gente abrange várias áreas, né? Mas hoje, inclusive, a gente tem um método, um formato ali de vendas na área de inversores de híbridos, né? De sistema híbridos. Para poder justamente pegar... Explica para a galera que não conhece aí o que é um pouquinho o sistema híbrido. O sistema híbrido, basicamente, você consegue fazer o seu inversor virar tanto on-grid quanto off-grid. Então, no momento que você tiver uma demanda, né, de carga muito grande, você consegue usar das placas, armazenar a bateria e o excedente exportar para a concessionária de energia. E aí, à noite, você recupera essa carga injetada tanto da bateria quanto da distribuidora, né? E você pode, quanto mais baterias você tiver, menos você vai usar a concessionária de energia para pagar o temido fio B, que esse é o maior terror, né? Que justamente a gente analisou esse mercado e entendemos que é importante ter essa outra frente, né? Que essa solução que possa dar mais escolha, né, para o cliente e um preço ali, um custo menor, porque realmente ali tá assustador, assim. O pessoal tá tendo muita dificuldade de entender que está aumentando a energia, a fatura de energia mesmo com a energia solar. Porque para venda, existe um método de venda, o pessoal vendia muita solar como economize até 95% de energia. E aí depois vinha na fatura, não é 5% aqui do que eu pagava, isso aqui está muito mais de 5%. Aí, claro, entra benefícios que o governo dá, entra bandeira vermelha, entra vários fatores e principalmente o uso da rede de distribuição da concessionária. Que isso foi o maior fator e ele está se elevando até 2029, que vai representar 30% do que você paga hoje de fatura de energia. Então, para uma casa hoje, que ao invés de pagar R$80 de fatura mínima, vai pagar seus R$300, R$400 de energia. Com o sistema híbrido, você elimina esse custo, porque daí você consegue usar ali das baterias. Exatamente. Entendi. Nossa, é interessante, e o que eu posso dizer sim é que parece simples, né, energia solar, mas sempre ela exige uma qualificação técnica para ser desenvolvida, né? Teve o pessoal negligencia muito, né? Sim, teve essa negligência muito grande, porque eles confundiam a parte técnica ali de montagem com a parte de dimensionamento, porque montar é uma coisa, agora você dimensionar o projeto com uma string, você não tem uma tensão elevada ali nas strings, você não dá um risco, né, elétrico ali de arco e de vários fatores de segurança. Então, por falta de acompanhamento, falta de assistência técnica, né, de um profissional engenheiro eletricista ou técnico em eletrotécnico que faz esse acompanhamento. Então, assim, teve bastante esses aventureiros que a gente falava, né? Legal. Sempre... Entendi. Eu percebi o seguinte desse mercado, você pode me corrigir, tá? Além da complexidade que envolve o dimensionamento, né? Oscilou a temperatura, vai mudar o meu nível de tensão. Então eu tenho que considerar diversas temperaturas do ano para poder dimensionar uma string. E N outros fatores que precisam ser considerados para fazer um projeto de energia solar. Existe algo que, para até os profissionais, é difícil de lidar. Que são dois, eu costumo dizer. A insegurança jurídica, que é o ponto. Então, como é que você fala para o empreendedor que quer colocar para o investidor? Vamos colocar R$10 milhões nessa usina
e ela vai te dar o retorno em 5 anos, se amanhã ou depois muda a legislação e começa a cobrar. A insegurança jurídica trava o investimento e o desenvolvimento da região, do país. Porque se não tem a segurança jurídica, o empreendedor não vai fazer o risco, não vale a pena. E nós, profissionais com responsabilidade, não vai fazer indicação. Porque sabe que existe a insegurança jurídica. Então, acho que um ponto muito crítico é essa insegurança. E o segundo, e aí você pode me corrigir também, é a atualização normativa. Se o profissional não está atualizado por dentro, vivenciando, o tempo todo se muda as regras de energia solar. E agora está se mudando também, eventualmente, carregamento veicular e outras questões envolvendo a rede elétrica, né? Vou dar um exemplo que você pode me ajudar, que é a dos bombeiros, né? Agora, por exemplo, para edificações comerciais, praticamente acabou-se com inversores tradicionais, né? A gente precisa colocar os dispositivos, sim, tem uns nomes FCI, técnicos, né? Que é o Rapid Shutdown, que é um botão de desligamento rápido, o FCI, que é um detector de arco fotovoltaico. Então, assim, atualização normativa, isso é muito complicado, né? O pessoal, eles tentam manter ali o trabalho, né, na solar, mas eles não querem se atualizar, né? Então acabam ficando para trás. Realmente, assim, essas coisas vão acontecendo, as mudanças, né, as atualizações, e quem não acompanha ou vai deixar um serviço de péssima qualidade para o cliente, ou ele vai perder mercado mesmo, né? Difícil, né? É um mercado difícil, já verdade, muito difícil, né? E aí, agora puxando um gancho, tá? Que a gente vai falar um pouco da associação. A representação, principalmente nessa insegurança jurídica, né? Uma representação forte dos profissionais, eu acho que auxilia, de certa forma, a pressionar, a ter representação perante a sociedade, para que a gente possa, lá no parlamento, lá nos legisladores, ou dentro do processo executivo, dentro das agências regulatórias e até da concessionária, de também impor o lado da sociedade, né? A gente aumentar o investimento. O que você acha? Me explica um pouco como isso pode acontecer. Já aproveitando, né, para introduzir o assunto do que é um conselho de engenharia, que no caso o CREA Mato Grosso, certo. Ele atua como fiscal. Ele protege a sociedade de profissionais que não são qualificados para determinada área. Então, se tem lá uma construção civil e não tem um engenheiro civil estrutural para poder acompanhar, que esteja como responsável, ele não aquela obra está irregular. Então, o CREA ele vai atuar nesse sentido. Se tem a RT, tanto é que a gente coloca na RT, coloca as coordenadas geográficas, e aí o CREA nem olha aquilo lá. Então, a parte do CREA é dessa forma, proteger a sociedade contra o exercício ilegal da profissão. Certo. A associação, ela já vai como um representante, é como se fosse eu faço, claro, não é a mesma analogia, mas é como se fosse um sindicato para os engenheiros. Então, ele acaba tendo uma representatividade maior. Tanto é que a associação, ela tem um representante, que é um conselheiro, que hoje eu sou conselheiro lá no CREA Mato Grosso, representando a associação, que nada mais é do que dar voz aos engenheiros eletricistas dentro dessa associação perante o Conselho de Engenharia, que é o CREA Mato Grosso. Legal. E aí as pautas que vão para o CREA, você participa ali, fazendo os julgamentos. E em defesa, sempre analisando se aquilo lá está trazendo, né, o desejo dos associados. Claro, dentro do regimento, do regulamento do CREA, né, dentro das normativas, né, questões de leis e tudo, porém buscando os interesses realmente dos nossos profissionais. Então, assim, os profissionais éticos, os bons profissionais, que a gente já fala dessa forma. E fala um pouquinho das atribuições do conselheiro do CREA, como é que funciona? Bom, o conselheiro, né, ele nada mais é do que esse representante da categoria, né, é uma entidade de classe, representante da entidade de classe, que é uma associação. Então, ele representa dentro do conselho, onde ele participa da plenária, participa de decisões, tem comissões da Câmara, especialmente da Engenharia Elétrica, tem a comissão da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, tem as comissões de ética, comissões de meio ambiente, comissões, enfim, são várias comissões de renovação de terço, de ensino, onde você cria, né, um debate em cima de determinadas solicitações que a sociedade faz. Por exemplo, se tem um profissional que fez alguma coisa incorreta, ele vai ser julgado, né, pela comissão de ética. Então,
Através disso, a gente tem alguns conselheiros que são titulares dessa comissão, fazem a relatoria, né, desse processo. Então, é muito importante, né, para manter essa visão dentro de como funciona o sistema e, ao mesmo tempo, né, também ajudar ali a associação, ajudar os profissionais a entenderem como funciona, né, o sistema dentro ali, para seguir as regras também, que é importante. Legal. Então a associação acaba pleiteando, tanto através do CREA lá, com o conselho, as pautas que vão, e para a sociedade no geral, como um conselho, né? Ela recebe uma representação, na verdade, ela tem uma força maior, né? Mandar um ofício, por exemplo, para a Energisa, que é a nossa concessionária local, para poder ter um atendimento diferenciado aos profissionais. Sim. Ou mandar uma solicitação para a Assembleia Legislativa sobre um projeto de lei específico. A gente passa a ter uma voz, né? E essa pauta de energia é enorme, né? Tanto que o ICMS, a discussão ainda está de volta, né? Mas foi um projeto de lei estadual que acabou que isentou, né? Isentando por aí vem a questão do direito adquirido até um certo período, então fica, né, esse debate por conta justamente que a gente falou da insegurança jurídica. Legal. Então a parte ali do conselheiro, isso só com relação ao elo, né, entre a entidade de classe, que é a associação, e o conselho de engenharia. Mas assim, tirando essa parte, a associação é um órgão, claro, tem que seguir o regimento do CREA, porém ele é à parte, ou seja, justamente ele tem essa voz. Ele tem esse poder de dar a voz para os profissionais que são associados e poder ter, né, essa união e fazer o que o CREA não faz. Que o CREA está no limite dele, ele não vai proteger o profissional. Né? Ele tem um papel ali de, claro, se tiver um profissional qualificado, ele vai sair em defesa, né? Um profissional que está sendo injustiçado, ele sai, ele cria nota de defesa e tudo mais. Só que a associação ela vai muito além, né, dessa proteção que o CREA daria. Então ela é a mãe, né, vamos dizer assim, dos profissionais. Legal. Muito interessante. Posso fazer uma crítica pública aqui já? É perigoso isso aí, né? Mas eu tenho uma coisa, e aí eu acho que é importante até como conselheiro levar para o CREA, e aí comparando com outros conselhos, por exemplo, eu não vejo o Conselho Federal de Medicina, ou de Odontologia, ou a própria OAB fazendo laudos ou pré-julgando situações. Mas eu já vi muito o nosso conselho, e aí como CREA, fazendo laudo. Por exemplo, caiu um prédio, aí o CREA emitiu um laudo. Eu já vi muitas matérias sobre isso e eu acho, assim, talvez isso não aconteça mais, isso aconteceu no passado. Mas eu achava isso inapropriado, assim. O CREA deveria, no máximo, falar assim, olha, precisa contratar um profissional dentro do quadro dos engenheiros, com atribuição, para que se faça esses laudos, e não pré-julgar, porque às vezes fala assim, caiu um prédio, um exemplo, né? Foi falha estrutural. O laudo do CREA apresenta falha estrutural, não sei o quê. Muitas matérias nesse sentido. Então, eu acho assim, que isso tinha que estar disciplinado para que não aconteça, sabe? Não sei se ainda acontece, mas muitas vezes acontecia. Não sei, na verdade, vou fazer até uma brincadeira, que eu não sei se é da minha época, não é da minha época, isso aí não. Pode ser. Mas isso é importante. Eu vou até levantar algumas matérias. Eu acho isso muito interessante a gente levar para discussão, porque, como você falou, o papel do CREA é fiscalizar o exercício regular da profissão, ou seja, tem alguém atuando na área que não é engenheiro, arquiteto, no caso o arquiteto saiu, mas os técnicos, né, estão atuando numa área que é exclusiva ou que precisa de um responsável técnico e não tem, o CREA tem que atuar. E em defesa do profissional também, normalmente o profissional correto, que está dentro do... E o Conselho de Ética atuando na penalização do profissional que agiu de maneira incorreta. Mas em defesa do profissional, não contra o profissional, sabe? Isso. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer essa discussão para o CREA e tal, para ele ter essa representação. Tá. E aí, voltando para a associação. Então, a Associação dos Engenheiros Eletricistas hoje de Mato Grosso, ela é a maior associação de engenheiros aqui do estado? Como é que é? Quantas pessoas tem? Hoje a gente está com quase 500 associados, né? Tem a presidência da Adriana ainda, vai ter a final do ano. São quase 500 associados. Eu acredito que
no Brasil todo aqui seja, né, de Mato Grosso a maior associação dentro da ABE, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, aqui é de Mato Grosso. Então, existem várias ABEs. Então, é uma questão de engajamento. Por exemplo, salvo engano, São Paulo tem 40 mil engenheiros eletricistas. Aqui no Mato Grosso são 1.800, salvo engano. Então, você tem essa diferença, só que em São Paulo não tem 200 associados da ABE. Entendi. Então, assim... o que falta realmente esse engajamento, né, dos profissionais de entenderem que é importante ter uma representação no Conselho de Engenharia. Porque o profissional, isso inclusive foi um dos motivos que eu entrei como conselheiro. Porque é muito fácil apontar o dedo. É muito fácil falar assim, estão fazendo errado, isso aqui está injusto, isso aqui está... Mas o que você está fazendo para melhorar? É igual política. E no CREA é muito isso, eu falo, né? Que é um mini parlamento. É muito isso. E um dos motivos que eu entrei foi justamente de analisar e ver que a gente não é só julgar, não é só analisar de fora. Ou você se coloca numa posição de querer ajudar e melhorar, ou você não critica, assim, de uma forma que não ajude, não acrescente algo, sabe? E eu entrei no Conselho de Engenharia por isso. Então, eu não participava tanto da associação quanto eu deveria na época, mas eu entendi o papel que era ter um representante da classe dos engenheiros dentro do CREA. Legal. E aí, hoje, você está candidato para a próxima diretoria, que tem vigência de 2 anos? São 3 anos. São 3 anos, e a nossa chapa é chapa única, justamente porque também falta esse engajamento. Claro que é interessante a gente ter até um debate aqui, se pudéssemos, ter outra cabeça de chapa para a gente poder debater, porque eu acho que a ideia é essa, né? É trazer esse debate para acalorar ali e ter mais interessados, né? Não só na profissão, que é o que a cabeça do engenheiro é isso. Tá entre os olhos dele na tela e fazendo o seu projeto, mas aí você peca, né, nessa parte de comunicação, nessa questão de network. E a associação, ela também traz muito isso. Tá. Né? A gente falou bastante que a associação tem a representação, mas o que o engenheiro ganha se associando, assim? Me fala os benefícios, assim, o que a associação promove, né? É só a representação? Não, a gente, além da representação, a gente tem também, promove treinamentos, mini-cursos, palestras. Então, inclusive, essa é uma das nossas maiores bandeiras, né? Para ano que vem começar a construir esse tipo de deixar uma data específica fixa já. Com vagas exclusivas para associados? Para associados, sim. Legal. E aí... Mas aí tem algum custo, assim, Hoje um engenheiro que tá... Porque você falou que é 1.400 mais ou menos engenheiros eletricistas, né? É 1.800. 1.800. A gente tem 500, né? O restante, os 800 que estão faltando ali. O que falta para eles se associarem? Assim? Eles pagam? Como é que funciona? Não, é totalmente gratuito para se inscrever na associação. Você consegue, né, só mandar um e-mail. Tem o site da ABE, Mato Grosso. Você entra no site, vai lá em contato, tem um aplicativo também que você consegue fazer uma atualização, manda os documentos comprovando, né, que você é engenheiro eletricista ou modalidade elétrica. Eu vou dar, e para muitos que não sabem, engenheiro de automação, engenheiro de robótica, tudo está dentro da Câmara da Elétrica. Então, a Associação dos Engenheiros Eletricistas também abraçam esses profissionais. Engenheiro de produção também? Não, produção não. Só da área elétrica, né? Legal. É porque eu achei que engenheiro de produção estava lá no artigo 7º da modalidade elétrica. Não, ele tem um artigo específico. Tem um próprio. Legal. O nosso é artigo 8º e 9º. Todo engenheiro que tem o artigo 8º e 9º pode ser... Até, inclusive, foi atualizado esse artigo, né? Mas para os antigos aí, o 8º e o 9º, que o 8º é elétrica ou eletrotécnica e o 9º é eletrônica, né? E comunicação. Esses dois podem se associar à associação. Tá, legal. Então, o associado vai ter acesso a eventos, mini-cursos. E outra coisa que eu vejo muito lá no grupo, eu sou associado recente, né? Eu vejo a troca de informação. Acho que isso tem um valor inestimável ali. Que é, às vezes, o contato de algum profissional de uma área que você não atua. Isso acontece muito. Isso precisa tem muito lá. É uma oportunidade de network também, né? A gente tem até uma comunidade dentro dos grupos para justamente até separar, porque são vários assuntos. Imagina, trabalhar com 500 pessoas com assuntos diversos. Então, assim... Moderar isso é difícil. Moderar é bem difícil. Eu vejo a diretoria hoje... Cada um com seu perfil, né?
E então isso acaba, né, trazendo mais democracia, vamos dizer assim, ao sistema. Mas é importante ter essa... Legal. Então, faça o convite aí, Robson, para quem é engenheiro e ainda não está associado aí. Se você não é associado ainda à associação, se associe para que a gente tenha mais representação, tanto no CREA Mato Grosso, né, quanto no Confea, para a gente conseguir ter mais voz também como profissional, porque a gente tendo mais associados, a gente acaba tendo mais força, né, para poder, igual essa luta que temos diariamente, vamos dizer assim, na energia solar, acaba tendo essa dificuldade, e a gente juntando forças ajuda, né, nessa luta. Então, para várias outras questões que a gente trabalha, inclusive na valorização profissional, na precificação, né? Inclusive, o que a gente recebe muito é requisições assim, de profissionais que reclamam que tem edital de concurso com um salário que não é condizente à categoria da engenharia elétrica, então, o piso salarial, né? Então, tem muito isso aí, e a associação, ela acaba ajudando, né? Ela ajuda muito a combater isso, sim, né? A representar o profissional e poder lutar com ele, né? Então, legal. É muito importante se associar. Tá, e agora, pros associados, eu quero que você fale aí um pouquinho, Robson, do que você está planejando para os próximos 3 anos, né? Nossa chapa, vou chamar assim, né? O que a nossa chapa está planejando? Bom, e eu quero que você também faça o convite para todo mundo votar, né? O pessoal do grupo dos associados já estão sabendo que a votação obrigatória é presencial, e a gente quer realmente que seja não uma votação simbólica, né, mas que realmente todos possam participar lá e estejam juntos, porque a diretoria sozinha não vai conseguir fazer 1/3 do que a gente planeja se não tiver o apoio e a presença de todos. Com certeza. Então, convida aí o pessoal da associação para votar, para inserir ideias, né, para participar da diretoria. Eu acho que isso é muito importante. Só pegando um gancho disso aí, só para me explicar, né, por que eu estou hoje candidato, que inclusive é uma chapa única e acaba trazendo um pouco vou dizer, preocupação em manter, né, esse engajamento para a associação, porque o que falta muito é isso, o profissional da exatas, ele tem esse problema, né? Ele acaba não querendo se enturmar, vamos dizer assim. Mas é muito importante. Isso eu aprendi recente, eu entrei no conselho esse ano, eu não era nem de falar, falando com você, né, Lucas, assim, eu não era nem de falar no microfone, porque eu era um profissional chucro mesmo, da parte executiva ali, de projeto e gestão, mas assim, dentro do meu mundinho ali da elétrica. Então, assim, a engenharia é muito mais que isso. Então, quando eu percebi que eu precisava, né, soltar minha voz para poder, né, falar em nome do profissional, em nome de mim mesmo, né, como profissional, eu percebi e desde então eu mudei completamente. Assim, foi um giro de 180 graus, né, entrando no Conselho de Engenharia como conselheiro esse ano. Isso trouxe, né, outras melhorias na minha vida profissional, principalmente no meu desempenho, né, humano também. E aí, dessa escolha que eu quis, né, para ser conselheiro, foi o mesmo formato para a presidência da associação, que foi basicamente ver isso. Assim, a gente precisa ter mais esse engajamento, mais essa vontade de querer mudar, e principalmente, né, de poder fazer com que mais pessoas estejam interessadas. Para hoje, daqui 3 anos, se a gente tiver tendo uma outra eleição, né, ter mais candidatos, ficar aquela coisa assim de debate, de a gente trocar ideia, e aí ser votado realmente quem tem uma melhor proposta, né? Claro, a nossa proposta, já falo que é excelente, assim, a gente tenta melhorar muito, né, essa parte do que a associação representa, né, pro profissional. Então, entre essas ideias, nesses próximos 3 anos, a gente começar a criar uma data fixa para mini curso, para palestra, né, para evento onde a gente possa trazer essa gama de conhecimento para o profissional e poder dar suporte também, né? Na parte da tabela de honorários, vamos atualizar ela anualmente, para também dar esse auxílio de precificação, trabalhar muito também nos órgãos públicos e privados também, nas empresas, para mostrar a importância de contratar um profissional da engenharia elétrica. Então a gente vai trabalhar muito nessa comunicação, a gente mostrar o porquê que é importante você contratar um engenheiro eletricista, ao invés de
um outro profissional que não tem a mesma capacidade técnica. Então, esse é um dos moldes que a gente quer trabalhar na associação. Muito bom, Robson. Acho que, assim, o próprio nome fala, né? A associação, ela é uma associação mesmo de ideias. E o que eu tenho observado que é incomum no ambiente de engenharia, mas a elétrica tem esse diferencial, é uma união. Lógico, sempre tem embate e debates, mas a ideia é uma união da categoria e o ambiente é harmonioso. E isso a associação tem mantido, pelo menos no tempo que eu tô lá. A gente já sofreu muito na faculdade, a gente não quer problema. Não quer mais brigar. Então, eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? Buscar essa união da categoria e convidar. Eu acho que é importante a gente convidar todos que queiram contribuir com ideias, com participação. Eu acho que uma das propostas da diretoria é criar comissões, né? Vamos criar comissão de evento, comissão de todas as comissões que forem necessárias para que a gente possa realmente ter uma representatividade da diretoria com a participação da maior quantidade de pessoas. Sim. Inclusive, eu vou até pegar uma colinha aqui que eu vou apresentar, né? Legal, vamos lá. Os nossos diretores. Aqui temos... todos são da área da elétrica, eu digo na área de empreendedor, né? Empreendedores. Legal. É uma chapa de empreendedores, né? Sim. Que a engenharia é isso, né? Você trabalha como liderança. O seu papel de engenheiro ou é liderança, né? Ou você, claro, trabalha em multinacionais. Então, assim, o papel do engenheiro é de ser líder. E a nossa associação hoje, né, com a diretoria que está por vir, ela tem... todos são empresários. Então, aqui eu, né, como presidente, temos aqui o Júlio César Campos, que é da CCR. Legal, o Júlio trabalha com montagem de painéis, é uma empresa referência aí no mercado. Sim, aí tem um Lucas Silva Costa. Sou eu, a galera já me conhece. Diretor financeiro. Aí temos Vou cuidar do dinheiro, pessoal, fica tranquilo. Transparência, né? Transparência, essa é uma bandeira que a gente quer levar. Sim. Acho que é um site lá, colocar no site, tabela lá, tudo certinho. Exatamente, isso tudo é muito foi gasto. Importante. E também buscar, como vocês perceberam, não existe anuidade na associação, então a gente vai ter que buscar trabalhar para captar recursos para a associação. É importante, ela tem despesas. A ideia é que a associação ela tenha essa representatividade e tem apoio também dos profissionais. Então, então os profissionais que já quiserem alguma parceria, doações, já podem nos procurar, porque a gente sabe que temos um ano desafiador. Exatamente, é importante. O Juan Carlos, ele é o diretor administrativo. O Juan está na atual chapa da diretoria. Isso, né? Hoje é diretor financeiro. Ele vai para a área administrativa. Aí temos o Rogério Neves Galvão, também empresário, como diretor técnico. Temos o Diogo Vogel Lisboa, que é diretor de eventos. Certo. E o Luciano Caberlin, que é diretor de relações institucionais. Muito bom. São 7 diretores da parte da diretoria executiva. E com certeza eu acho que vai... nós temos aí que fazer um bom trabalho, viu, pessoal? Sim. Porque olha, acabou de falar isso, são 7 empreendedores. Se a gente não entregar, no mínimo, uma associação melhor, é o nosso nome que está são 7 empreendedores que estão colocando na reta, vamos dizer assim. A gente quer realmente entregar para os associados uma associação melhor, né? Com certeza. Então a gente tem ideias mirabolantes, mas isso só vai ser possível se realmente todos participarem. Sim. A gente já montou todo o escopo, né, de plano de trabalho e tudo. Só que assim, a gente não vai expor, né, de imediato, porque, né, vamos trabalhar mais, vamos, né, amadurecer, e aí sim, no começo do ano a gente vai começando a implementar essas mudanças que vai realmente melhorar muito para os associados. Muito bom. Então eu quero agradecer a presença do Robson aqui no Primeira Voz. É um prazer. Obrigado, Robson, por ter vindo, cara. E eu acho que a Vox está de portas abertas. A gente tem esse trabalho que está sendo desenvolvido tanto no CREA quanto na associação. É voluntário, pessoal, então é importante assim, a gente valorizar esses profissionais que destinam parte do tempo precioso e valoroso para... Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro para se dedicar a uma associação, a uma representação.
Então, obrigado, parabéns pelo trabalho até agora. Obrigado. E pode encerrar, vou deixar suas considerações finais. Tá, obrigado, Lucas, novamente pelo convite. Pessoal, assim, a profissão da engenharia elétrica, eu vejo que a gente pode, que a gente conversou muito aqui, né, sair dessa zona de conforto, né, da área técnica e se engajar mais, né, dentro de uma sociedade que a gente consegue trocar ideias, ter relacionamentos profissionais. Então, justamente essa mudança que eu quero trazer, que eu acho que vai dar outra cara, né, para a associação, e vocês façam essa reflexão, né, entrem numa sociedade assim que acaba trazendo, né, essa reflexão para vocês e vocês se tornem, né, um profissional melhor. Então, eu falo por experiência própria, me ajudou muito, né, igual o Lucas falou, realmente é honorífico o que a gente faz, né, mas a gente faz de coração, né, a gente está aqui para trabalhar e fazer uma profissão, uma área melhor para a gente. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.